Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Então, vamos lá. Um deputado, Pedro Paulo, que organizou o GT da reforma administrativa, não colocar isto para ser visto para os principais interessados, que são os servidores. Está tudo em quatro paredes, tudo fechado, já preocupados que nós não vamos aceitar mais uma vez essa reforma e que nós vamos batalhar contra essa reforma. Então, o evento da Pública, este congresso, está acontecendo no momento certo. Vocês vão ter algumas palestras e vão ter, na tarde de sexta-feira, um momento de formar um banco de ideias. Diferentemente do outro congresso, nós vamos reunir todas as propostas e ideias dos servidores que estão participando do Congresso sobre os caminhos a serem tomados. Vai virar nós discutimos cada um dessas ideias no decorrer das quintas-feiras, nos encontros que acontecem da Pública toda semana. Então, parabéns a vocês. Eu acho que vocês vão nos ajudar muito, vão ajudar todos os servidores, o Brasil inteiro, né? Nós somos quase ou mais de 12 milhões de servidores no Brasil e só a nossa união pode batalhar pró-serviço público e pró-servidor público. Sempre tendo na cabeça que o que eles querem com a nova reforma administrativa é continuar a destruição do Estado, é continuar eliminando parte do serviço público que está na nossa Constituição. Se vocês pegarem a Constituição de 88 e examinarem ela hoje, vocês vão ver como mexeram no serviço público e nos servidores públicos. Então nós temos que retomar isso. Não é só uma questão para o servidor, é uma questão para o país, é uma questão para o cidadão. Então, é isso que nós esperamos do 4º Congresso. Infelizmente, não poderei estar presente. Eu chamo José, né? E tinha uma pedra no meio do caminho. Tropecei nessa pedra no meio do caminho, mas já me levantei e já estou me preparando para o trabalho daqui para frente. E quero todos vocês juntos. A Pública vocês vão ver no vídeo que vai ser projetado ainda hoje, a Pública é a grande entidade para tirar o servidor público do caos em que estão colocando ele e o serviço público. Era isso. Muito obrigado. Um grande abraço para todos os participantes. Oi, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui nessa noite tão importante. Quero saudar aqui meus companheiros e companheiras de luta, de batalha, de plenário, de comissão. Saudar também o nosso querido Gozzi, desejar a ele uma plena recuperação, que logo a gente vai estar junto nas trincheiras. E saudar esses 10 anos da Pública, uma central que tem tido um trabalho fundamental na defesa dos direitos dos servidores públicos, de uma concepção de Estado democrático de direito, numa concepção de serviços públicos. E é sempre bom a gente pensar que quando a gente tem a Constituição de 88, quando ela foi desenhada, o serviço público ele tem um papel estratégico fundamental, porque ele garante os direitos fundamentais através de políticas de longa duração. O servidor público ele também tem o dever
de fiscalizar o erário público, ele tem o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação, inclusive fazendo isso contra as ordens do seu superior. Por isso que é tão importante esse instituto da estabilidade. E é muito bom a gente relembrar que antes da Constituição de 88, na nossa história recente da República, um pouco mais de 130 anos, o que a gente tinha era o aparelhamento do Estado. A gente tinha uma lógica de fisiologismo, de indicação, de apadrinhamento, e o servidor público, os serviços públicos, eles vêm na contramão, democratizando de fato as carreiras e essa ideia de Estado. Por isso que nesse contexto, nessa quadra histórica que a gente atravessa tão desafiadora, hoje o Brasil foi novamente sancionado enquanto Estado soberano. A extrema-direita, ela tem como alvo a destruição dos serviços públicos. Por isso que a gente tem tido tantos ataques, e isso vem aumentando em governos. A gente vê a administração do governo Tarcísio de Freitas, como ele vem tratando os serviços públicos, os servidores. A gente vê isso também no Zema, em Minas Gerais, em tantos aqui no Distrito Federal, com o Ibanez. Então, o quanto é importante uma central como a pública nesse momento, nessa quadra histórica que a gente atravessa. E só para falar um pouco das lutas deste ano, junto, o Mozap também está aqui, que faz um trabalho tão importante em defesa do nosso direito, a gente ter controle do nosso tempo, que é quando a gente se aposenta, que é o direito de se aposentar com dignidade. A gente enfrentou a PEC 66, uma PEC que nasce no Senado, vem com essa falácia de, mais uma vez, dar um calote no pagamento dos precatórios, e ainda tinha colocado 2 jabutis, que era uma nova reforma da Previdência, piorando a reforma de 2019 do Bolsonaro, e ainda criando uma espécie de DRU municipal, flexibilizando os gastos mínimos para saúde e educação até 2032. Esse texto foi aprovado assim no Senado. Veio para a Câmara, a Érica estava na CCJ também no ano passado, fizemos uma luta junto com a pública, junto com tantos sindicatos, para a gente poder retirar a reforma da Previdência do texto. Conseguimos essa vitória importante. Aí aberta a comissão especial e eles tentaram novamente devolver a reforma da Previdência. A pública, junto com o Mozap, junto com outros sindicatos, federações, estiveram nessa linha de frente. A gente conseguiu ali, junto com o Rogério, que fez um trabalho pelo governo assim fundamental. O governo veio junto contra essa reforma da Previdência. A gente conseguiu que não fosse votado esse texto dessa forma na comissão especial, e depois também derrotamos isso no plenário. Mas a gente conseguiu avançar nessa questão, avançamos também na questão dos pisos mínimos para a saúde e para a educação, garantindo que os municípios precisam fazer esses investimentos, mas seguiu para o Senado ainda a questão dos precatórios sem prazos para o pagamento. O que a gente entende que seria a 8ª vez que isso é mudado na Constituição. É um absurdo, a gente segue lutando contra. Hoje mesmo a OAB fez uma nova nota técnica contra a PEC 66, falando do escândalo que ela significa. Então, a gente vem fazendo essas lutas muito importantes. A gente está com as nossas ações lá no STF para acabar com o confisco de quem recebe abaixo do teto do INSS. Hoje foi eleito o novo presidente do STF, que é o ministro Fachin. A gente está com uma esperança renovada que a gente possa resolver essa situação no STF, porque é dele o voto divergente do ministro Barroso, que declara inconstitucional o confisco abaixo do teto, e isso nos fortalece para que a gente possa andar com a nossa PEC 6, a pensada
estamos fazendo essa luta para que ela seja pensada, a PEC 555, e a gente possa acabar com esse absurdo, que é você nunca parar de pagar esse fundo previdenciário. Então, são várias as lutas que a gente vem fazendo, e uma delas, hoje, novamente, estive com o presidente Hugo Motta falando da importância de a gente colocar em regime de segundo turno de votação o projeto do Descongela, que é um projeto que ele resgata para todos os servidores públicos do Brasil inteiro, de todas as carreiras, os 583 dias que nos foram roubados durante a pandemia pela LC 173 do Bolsonaro e do Guedes. E a gente vem fazendo essa pressão no Colégio de Líderes. É muito importante que vocês também articulem essa luta junto ao Colégio de Líderes. Amanhã a gente tem um novo Colégio de Líderes pela manhã, então, novamente, a gente vai fazer uma incidência para que ele entre e seja votado em segundo turno. E é pedagógico a gente pensar nessa questão do Descongela, que a gente está muito próximo dessa vitória na Câmara, porque o relator do Descongela foi o deputado federal o que fez, né, o congelamento da LC 173 foi o deputado Pedro Paulo. Ele que foi o relator, e ele é o relator dessa farsa, que a gente chama de farsa da reforma administrativa. Então, a gente o conhece muito bem, a gente sabe qual é a concepção dele de Estado, como que ele se relaciona com os serviços públicos. Hoje a gente teve uma reunião bem extensa pela manhã no grupo de trabalho da reforma administrativa. A gente ainda não teve acesso ao texto. O que vem por aí, as propostas que ele tem falado, é ampliar ainda mais o fim do regime jurídico único, criando, inclusive, novas categorias, como um concurso público com tempo limitado de 10 anos. Criando essa jabuticaba. Ele fala, por um lado, que quer combater os supersalários e os privilégios, mas a gente precisa olhar com lupa, porque lá no meio disso existe o ataque às carreiras de todos os servidores. A questão das promoções, dos quinquênios, dos anuênios. Então, além disso, a gente não sabe como, mas ele ainda diz que vai apertar a questão da avaliação de desempenho e também do estágio probatório. E também fala de uma criação de uma regra maior ainda, avançando para essa ideia da meritocracia, que tem várias coisas ruins, mas uma delas é você precarizar ainda mais a ideia de paridade e integralidade. Toda vez que o governo tem uma política de bonificação, os aposentados e pensionistas ficam fora. Então, isso é algo gravíssimo e que a gente vai fazer a resistência, a gente vai precisar muito mais ainda da pública atuando, porque o presidente Hugo Motta disse que vai votar esse projeto ainda nesse semestre. Então, a gente começa esse semestre celebrando, reunindo forças, mas sabendo que a gente tem muita luta para fazer e com uma oportunidade única, uma janela única de conseguir conquistar vitórias. Eu acho que eu quero encerrar a minha fala com isso. Esses tempos de muitos extremos, o extremo climático, o extremo da política, às vezes pode dar medo, o que é muito ruim porque nos paralisa, e por um outro lado achar que as coisas não podem ser mudadas. E as coisas sempre podem ser mudadas, porque o nosso tempo é um tempo histórico, é um tempo que está sendo assim. Então, a gente precisa fortalecer a nossa organização, retomar os nossos direitos que nos foram roubados e avançar. E eu não tenho nenhuma dúvida que com o governo Lula a gente consegue e conseguirá esses avanços. Então, meu carinho, eu me sinto aqui em casa, porque eu sou professora há 20 anos de chão de escola pública,
Fiz toda a minha formação política através da atuação dos sindicatos. Então, entrei na prefeitura com 19 anos. Então, me sinto aqui entre os meus e as minhas, me fortalecendo para que a gente possa ir com tudo para esse segundo semestre de 2025. Viva a Pública! Saudação grande a cada uma e cada um de vocês. Um abraço muito afetuoso e o desejo de que melhore rapidamente, que nós precisamos do GOSE para que ele esteja e continue fazendo um trabalho incansável que faz no Congresso Nacional, como a Pública faz. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito a luta da Pública contra a reforma da Previdência, ao mesmo tempo contra a PEC 32. A PEC 32, ela representava uma relação de um Estado de compadrio. Ela representava a volta da República Velha, o Estado a serviço da iniciativa privada e a serviço do próprio governante. E é muito interessante que nós possamos observar que todas as vezes que eles falam que é preciso, enfim, que é preciso fazer cortes no país, todas as vezes que eles nos falam, por exemplo, de que nós temos quase 800 bilhões de isenções e benefícios fiscais, muitas vezes sem qualquer tipo de contrapartida. Eles não falam que nós temos um país onde a arrecadação precisa ser olhada e ela precisa atingir os super ricos. Nós precisamos de justiça tributária nesse país. É enfrentar os super salários e, ao mesmo tempo, enfrentar também o fato de você não ter cobrança de imposto de renda de lucros e dividendos nesse país. Olha que nós fizemos uma luta com relação ao decreto do IOF, e um dos elementos que eles fizeram questão de derrotar foi o IOF para aqueles que investem em 2026 por volta de 600 mil em previdência privada. Previdência privada significa que é o que te sobra para o que você pode, o que é necessário para que você possa sobreviver, para inclusive burlar impostos. Porque aí você não paga o imposto pós-mortem, porque você estabelece uma condição bastante farta para os seus herdeiros. Então, veja, eles não falam nisso, eles falam sempre que é preciso reduzir despesas, Inclusive, tiveram a ousadia de dizer que era preciso desvincular o BPC do salário mínimo. Isso significa congelar o próprio BPC. O BPC é um benefício que atinge as pessoas que têm uma renda per capita familiar de 1/4 de salário mínimo, que tenham deficiência ou que tenham uma idade no mínimo de 65 anos. Queriam reduzir ou tirar o BPC com o próprio imposto de renda. É isso que a gente com o salário mínimo. Então, portanto, nós estamos vivenciando isso. Um processo onde eles resistem a fazer uma justiça tributária e eles acham que tem que cortar no serviço público deste Brasil. E eu digo, serviço público, primeiro, não pode ser precificado. Eu escutei muito durante a Previdência no Brasil é deficitária, é política pública que assegura direitos, você não pode precificar. Eu não vou chegar e dizer o seguinte, olha, tem déficit na saúde, vamos fechar os hospitais. Tem déficit na educação, vamos fechar escolas. São políticas públicas fundamentais para que este Brasil possa vivenciar a sua grandeza e possa fazer o luto dos seus períodos traumáticos, inclusive o luto das casas grandes e senzalas que eles querem reeditar de forma literal, muitas vezes. Já vista a carteira verde e amarela que eles queriam impor, onde você retirava todos os direitos da própria população, ou de forma metafórica. Então, portanto, é fundamental que nós possamos fazer esta defesa que a Pública faz com muita competência e com muita capilaridade. É preciso defender as políticas públicas nesse país, e políticas públicas só
se desenvolvem com servidores e servidoras. E aí me vem esses que dizem, vamos criar um GT para a reforma administrativa, que nós já sabemos quais são os nortes que eles querem impor. É, de certa forma, resgatar aquilo que foi a PEC 32, que é bom lembrar, nós conseguimos, pela ação das entidades, inclusive da pública, que nós conseguimos impedir que se transformasse em realidade. E penso, porque houve esse crescimento, a população começou a entender que os nossos heróis não vestem fardas, nem usam botas e coturnos. Nossos heróis, eles têm jaleco branco. Nossos heróis são aqueles que carregam os serviços e as políticas públicas para fazer deste Brasil um Brasil menos desigual. Portanto, nós fomos vitoriosos ali na PEC 32. E esta ideia de estabelecer concursos para servidores e servidoras com estabilidade, com prazo determinado, fere o que é a lógica da construção da memória do serviço público, que ela vai se desenvolver a partir da própria estabilidade. E a autonomia dos servidores e servidoras, a estabilidade é fundamental de ser mantida neste país, porque é bom lembrar que foram servidores públicos que denunciaram o confisco de joias de forma indevida pelo presidente da República e que puxou um novelo para mostrar que esse país estava neste país se organizando para um golpe contra a própria democracia. Então, portanto, penso eu que é fundamental que nós possamos preservar a estabilidade. E é fundamental que nós possamos assegurar a remuneração. Porque, vejam, isso de querer fazer uma supervalorização dos cargos significa que você diminui, rompe os planos de carreira, estabelece um poder de mando imenso a partir das funções comissionadas ou dos cargos. É inadmissível. E é inadmissível que e foi a luta dos auditores fiscais da Receita, recentemente uma greve histórica, e que diziam o seguinte: bônus de eficiência não é vencimento. Nós não podemos substituir o vencimento e a valorização das condições salariais por remunerações a partir da própria produtividade. Não pode haver esta substituição. Nós lutamos muito pelo bônus de eficiência, mas não para que ele estivesse substituindo os vencimentos, porque os vencimentos atingem os aposentados e as aposentadas e eles dão segurança no plano de carreira que te dá a condição de você saber e imaginar como você estará daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para você se organizar no serviço público. Isso é fidelização. Eu lembro muito, em determinada etapa, no Japão, eles diziam, tem princípios divinos. Um deles é a boa remuneração. O segundo é o emprego vitalício. E o terceiro é que você vai crescendo no desenvolvimento da própria carreira. Ou seja, você estabelece fidelização. E é preciso estabelecer este processo porque nós precisamos de servidores e servidoras que sejam valorizados. Nós precisamos de um Brasil forte, nós precisamos de soberania. Soberania se conquista quando você tem meio ambiente preservado, educação valorizada e políticas públicas valorizadas. E eles que acham que a nossa bandeira pode ser pisoteada por interesses estadunidenses não sabem que aqui neste Brasil existem servidores que constroem políticas públicas que reafirmam essa própria soberania. Por fim, dizer que nós temos um processo de muita luta pela frente. E é preciso ter muito cuidado. Aqui, a professora Luciene falava da PEC 66. A PEC 66 falava de negociação entre prefeituras e com as suas dívidas ou com a própria União. E eles introduziram um confisco maior
para os servidores e servidoras dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Foi um verdadeiro, eu diria, submarino, porque eu tenho muito respeito pelos jabutis e eu não acho que aquilo tem que ser chamado de jabuti. Nós conseguimos tirar, inadmitir essa emenda e eles, nessa ousadia, o absurdo, perdendo a própria modéstia, como dizia Nelson Rodrigues, tentaram reintroduzir na comissão e tentaram reintroduzir no plenário. Foram derrotados pela ação de servidores e servidoras de todo o Brasil. Por isso eu diria que é preciso ter muito cuidado, porque eles vão introduzindo estas matérias absolutamente estranhas à proposição daquilo que está no projeto de lei para tentar solapar os próprios direitos. Eles não sabem que aqui neste país nós já derrotamos a PEC 32 e que nós continuaremos defendendo servidores e servidoras e o serviço público aqui no Brasil. Por fim, dizer que é muito importante a luta no Mosaico, que é a luta para que nós acabemos com o confisco da Previdência aqui no nosso país. Nós não podemos admitir que tenhamos esse tipo de confisco, porque confisco é confisco. É preciso que nós possamos, inclusive, rever uma série de aspectos da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, possamos assegurar cada dia mais direitos. Por isso, nós nos sentimos muita vontade de estarmos aqui nesta atividade que lembra os 10 anos da Pública, que foram 10 anos na construção, no solo da luta, e, ao mesmo tempo, na profunda articulação no Congresso Nacional. Nós temos a Pública trabalhando na luta concreta, na mobilização de servidores e servidoras, e, ao mesmo tempo, num profundo processo de articulação dentro do próprio Congresso e com outros poderes da República. Porque, diz o ditado, que se é pública, é de todas as pessoas. Se é pública, é do Brasil. E lembro Cora Coralina, com ela me calo, que diz: a gente está sempre arrancando pedras, mas também plantando roseiras. Viva o serviço público deste país chamado Brasil e viva a Pública! Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.